Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do A Nossa Terra aqui na Rádio Clube de Penafiel. O programa produzido pela Direnor, que semanalmente leva até si o que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa, vai hoje virar os holofotes para a Gatilho Associação Cultural. Esta coletividade de Amarante caminha para os 10 anos de existência, mas tem muito para contar sobre o seu percurso e o contributo que tem dado ao concelho e à cidade. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, Gatilho, Associação Cultural em Amarante, com o apoio Peter Emp Construções Limitada. Há 18 anos na vanguarda de terraplanagens, muros em Gabion, Terratrel, Terramex, Gabiarc, rede de proteção de taludes e colchão Remo. Saiba mais em www.peteremp.pt ou visite-nos em Telões Amarante. JP, artigos de escritório e artes plásticas. Mais de 20 anos no comércio local amarantino. Estamos na Rua Teixeira de Vasconcelos, perto da Igreja de São Pedro. Faça-nos uma visita ou saiba mais no nosso Facebook. JP, artigos de escritório. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. A Gatilho, que celebrou 9 anos de existência recentemente, enquanto coletividade oficialmente registada, começou com uma revista que foi lançada em 2013 em formato papel e online. O António Brandão conta-lhe tudo. 14 de outubro de 2013 foi a primeira vez que se premiu o Gatilho em Amarante. Saiu disparada uma revista em formato papel e online, que deu o mote para a criação da coletividade mais tarde. A ideia dos fundadores da Gatilho era fazer explodir cultura em Amarante, algo que achavam que faltava. Nesse primeiro número da revista, o grupo deu logo a conhecer o lugar que pretendia ocupar. Pode ler-se: a Gatilho Amarante pretende ser um espaço de dinamização cultural, artístico e educativo da cidade de Amarante. Acreditamos nos novos talentos do concelho que criam e recriam realidades, apresentando novas percepções da vida, do homem e do mundo. Então, vamos mensalmente editar este boletim para levar os artistas e instituições da cidade ao povo. E assim se fez. A Gatilho semanalmente apresentava a sua revista, mas queria mais e inaugurou, portanto, um espaço, a Porta 43. Esse lugar é um autêntico ateliê, onde cerca de 25 alunos aprendem diferentes modalidades artísticas, tais como, entre outras, pintura, escultura, desenho, ilustração, fotografia e videoarte. Todas têm lugar na Porta 43 e há regularmente exposições nesse mesmo espaço, localizado na zona histórica da cidade de Amarante. O Pátio das Laranjeiras e o bar tornam o espaço ainda mais agradável. Por lá já passaram inúmeros artistas que proporcionaram grandes concertos. Muitos deles hoje têm notoriedade nacional e internacional. Em todas as atividades, os holofotes apontam-se para os artistas amarantinos, mas também há espaço para os do resto do país e para os que chegam de fora. Descrita que está um pouco da história da Gatilho, é tempo de passarmos agora à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio, e são eles Gilberto Pinto, presidente da Gatilho Associação Cultural, e também Diogo Cardoso, que é formador de artes plásticas. Olá, bom dia aos dois, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Vamos começar esta conversa pelo presidente da associação, Gilberto Pinto, ele que tem 43 anos, nasceu em França, mas vive em Amarante desde os 3 meses de idade. É funcionário numa empresa de publicidade, tem o sonho de conseguir um dia trabalhar na Gatilho a tempo inteiro. Gilberto, vamos começar pelo início. Como é que surgiu a Gatilho, impulsionado por si e por alguns amigos na altura? Ora bem, a Gatilho surgiu de uma ideia minha em poder alavancar e divulgar os artistas locais. Na altura foram só criadas páginas nas redes sociais, mas então sentimos a necessidade de passar para a revista e
e pronto, criámos essa revista mensalmente, ela saía mensalmente, onde entrevistávamos sempre 2 artistas amarantinos e divulgávamos aquilo que houvesse na cidade relacionado com arte e cultura. E pronto, e nasceu a partir daí. E depois, pronto, passámos para outros patamares. Na altura que nasceu, portanto, na altura de nascimento, qual foi assim a principal dificuldade que encontraram? É assim, eu acho que na altura que nasceu a coisa estava tão... ainda era um risco, era uma experiência, mas correu tão bem que no início acho que não encontramos dificuldades, porque arranjámos... Foi uma surpresa agradável. Arranjámos muita malta que quis colaborar connosco. Pronto, as dificuldades apareceram depois quando quisemos dar o salto e catapultar. E já lá vamos. Sim. Nesse início, porquê Gatilho? Não era para se chamar Gatilho? Não, inicialmente o nome seria Rastilho, mas pronto, depois tivemos um caso aí com uma editora, uma produtora, que é a Rastilho Records, que eu já conheço também há vários anos, e pronto, como aquilo que nós, quando começámos a fazer, nunca pensámos que fosse alcançar o que... Continuámos com o nome até recebermos um aviso da parte deles. Uma chamada de atenção. Exatamente. E então lançámos na nossa página de Facebook um género de pedido. Quase um concurso. Exatamente. E surgiu esse nome Gatilho e pronto, foi o que ficou. E ao fim e ao cabo, o que é que significa agora, não, olhando para trás, este gatilho? Não, tanto rastilho como gatilho é algo que é um propulsor para qualquer coisa. E então acho que o gatilho enquadrou a nível de propulsor e até mesmo na sonância e na fonética da coisa. E ficou no ouvido. E ficou, pronto. E acho que nós somos mesmo um gatilho para a cultura, e para a arte da Amarante. Ora, para ficarmos a perceber melhor quanto trabalho obrigava a revista Gatilho e os seus inícios, também fomos ouvir uma outra pessoa, irmã precisamente do presidente, que é Carla Pinto, ela que tem 49 anos, também nasceu em França, obviamente, é formada em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo e trabalhou em diversos órgãos de comunicação regional. Atualmente tem um blog e uma revista online, que surgiu na primavera de 2020 e é nestes espaços que faz muita investigação. Ao A Nossa Terra, Carla Pinto, a grande responsável pelas várias edições da revista Gatilho, que atualmente está suspensa, recordou o primeiro número da publicação e o momento que mais a preencheu emocionalmente nesse trabalho. Bem, eu recordo-me que a ideia foi do meu irmão. E ele chegou à minha beira e disse-me, olha, tenho aí um projeto, gostava de lançar uma revista aqui para Amarante, virtual, possivelmente em papel, ligada à arte, à cultura. E eu achei interessante, até porque tem a ver com a minha área, e alinhei, não é? E lembro-me que o primeiro entrevistado foi o Diogo. Os inícios foram um bocado trabalho, paixão, por toda a equipa que se dedicou a fazer a primeira revista, nomeadamente a professora Elsa, que também chegou a escrever do Cineclube, também fizeram imensas parcerias com a Gatinho e continuam a ser parceiros da Gatinho. A professora Elsa, recordo-me que ela também escrevia nos inícios, éramos ali 3 ou 4 pessoas que tentamos conjugar sinergias, ideias e levar uma revista avante. Eu acho que ninguém sabia qual seria o possível resultado daquilo, a aceitação, uma pedrada no charco. Isso são palavras de Paulo Carvalho, do Cineclube de Amarante, quando eles lançaram a associação. Achei muito bom trabalhar especialmente a juventude, porque a Gatilho agiu sobretudo a nível da camada estudantil, professores, comunidade de artistas. As nossas revistas eram divulgadas nacionalmente a artistas vários e tínhamos um ótimo feedback. O primeiro número foi logo em papel, online em papel, o que veio causar ainda mais impacto. Todos nós demos o nosso melhor e o resultado
era sempre expectante, e quando víamos a revista editada ficávamos a ler e a rever, e era interessante. Mas eu acho que foi logo nos inícios, num circuito que o museu fez juntamente com a Gatilho, que foi sob Nadir Afonso, o arquiteto e o pintor. E então eu no museu, quando o Dr. António Cardoso estava a apresentar a exposição, senti-me muito conectada com aqueles azuis, com aquelas cores, e quis saber mais, e então interessei-me e vim a descobrir que era geometrismo, e que o Nadir Afonso, através dos traços, dá uma sensação de infinitude à tela. Depois houve projeção de filme de Jorge Campos, professor na SJ, O Tempo Não Existe, também fiquei fascinada, e é uma frase que ainda hoje existe, que ainda hoje, e eu digo, o tempo não existe, repito isso muitas vezes, baseado na frase de Nadir Afonso, e ele também dizia sentir não é exato. E então eu acho que foi o número que emotivamente eu estou ligada a todos, mas esse talvez tive de fazer a reportagem, a cobertura do evento, e marcou-me bastante, até porque cheguei a conhecer a Laura Afonso, a esposa, e ela é uma pessoa extremamente simpática, pareceu muito aberta, e gostei do dia, a forma como decorreu, as perguntas, o contacto com o Dr. António Cardoso e com toda a gente que esteve no museu. Depois deste testemunho, retomamos a conversa aqui em estúdio. Gilberto, a revista Gatilho foi publicada pela última vez em 2016, março de 2016. Reativar a revista está nos vossos planos? Sim, é um dos principais objetivos da associação. Pronto, foi assim que começou. Só que pronto, vamos voltar àquilo que conversámos há bocado. As dificuldades começaram a aparecer. E então, para fazer aquilo mensalmente, teríamos de ter muitos mais colaboradores, o que não foi possível. E depois também, não sei se calhar mensalmente seria demais para uma cidade como Amarante naquela altura. Se calhar hoje em dia teríamos matéria para mensalmente fazer uma revista. Mas pronto, acho que a parte da colaboração é que foi o principal problema que nós tivemos para continuar com a edição. E como é que da revista se chega à associação? A revista chega à associação pelo facto de nós, que cada revista que fazíamos, cada lançamento de cada número, criávamos um evento. Então, inicialmente, com o objetivo de podermos também divulgar e ajudar os locais comerciais em Amarante, e não só comerciais, em cada publicação nós fazíamos um evento, ou num café, ou num bar, ou numa galeria, e foi um bocado por causa disso, até que chegámos a uma altura que tivemos ali um problema com o sítio onde íamos fazer a apresentação do terceiro número, penso eu, e do nada tínhamos um espaço disponível que é onde estamos hoje, e do nada criámos aquilo, tivemos que fazer obras, mas pronto, se queríamos fazer mais, então para fazer a coisa tivemos que legalizar, entre aspas, e criar a associação para fazer as coisas de outra maneira e dar o nome ao movimento e que a coisa ficasse registada mesmo como deve ser. Também ter outro tipo de apoio, se calhar, mas também já Sim. A vossa sede é a Porta 43, em Amarante, que ao fim e ao cabo podemos dizer que foi cedida pela boa vontade de alguém. Sim, o espaço que estamos a falar, a proprietária Marie de Cel, que é mãe de um dos elementos da associação, e a esposa de outro elemento da associação, que é o Sr. César Silva, e a filha, que é a Melanie.
Muito bem, ora, César Silva, que tem 75 anos e reside precisamente por cima da Porta 43, que é a sede da Gatilho. Aposentado, esteve imigrado durante 8 anos em França, regressou a Portugal em 1978, onde desenvolveu a área do têxtil artesanal e do restauro de carros clássicos. O atual presidente da Assembleia Geral da Gatilho explicou ao nosso programa como é que esta coletividade conseguiu a sua sede, a tão conhecida Porta 43, e que atividades surgiram por consequência. Já existia essa atividade cultural que era uma revista a Gatilho, só que não tinha um local próprio para ter uma sede. Então, entre o Gilberto, que era a criação do Gilberto a Gatilho, e a minha filha, que se dão muito bem, pensaram no espaço livre de minha casa e falaram comigo. Claro está que estive logo de acordo e começou a funcionar ali tudo que é a atividade. Na altura era a Gatilho, começaram logo com outras atividades, com workshops, com uma série de coisas, inclusivamente aulas de pintura, que já veio um bocadinho mais tarde, mas estava um espaço dedicado à cultura. Houve vários momentos bem simpáticos que valeram a pena. Houve a altura de atividades musicais, que eram concertos que davam ali na Gatilho, que foi uma novidade aqui para o centro, em que vinham vários DJs, em que vinham vários músicos, em que aconteceu muita coisa à volta da música. Aconteceu muita coisa, não foi nem um, nem dois, nem três eventos que aconteceram muitos. Ao nível de outras artes, por exemplo, na pintura também houve uma série de coisas que aconteceram com alguma importância, inclusivamente há dias eu fui à inauguração em Caído da exposição e estava lá imensa gente e é engraçado, estava muito jeitosa a exposição. Gilberto, é na Porta 43 que acontecem exposições, concertos, que acontece tudo. Sim, quando nos é possível, principalmente na altura do verão, porque o espaço é pequeno, a zona de exposições neste momento também está um bocado parada às exposições, porque no mesmo sítio é onde temos a formação artística. Que é o ateliê que já lá íamos. Exatamente, e como deve imaginar, um ateliê de artes plásticas não diz a cara com a careta como a galeria de exposições. Então, quando é preciso fazer uma exposição, se queremos ter a coisa mesmo bem, há que fazer uma certa ginástica para... É ginástica, é quase ter que pintar paredes, portanto, e é por uma questão de dias, porque depois no ateliê normalmente as paredes lá, né, ficam como estão. São telas. Exatamente. E em relação aos concertos, porque os concertos é no espaço exterior, no jardim que temos lá, que é o Pátio das Laranjeiras, e pronto, mas mesmo assim, quando não é isso que nos impede de fazer os eventos, temos muito com quem colaborar. Temos o Centro Cultural de Amarante, a Banda Musical de Amarante, a Câmara Municipal de Amarante, que nos cedem espaços para nós podermos fazer concertos e outras coisas. Ora, por falar em ateliê, o ateliê de artes plásticas, podemos dizer que o grande responsável pelo ensino destas artes na Gatilho é o Diogo Cardoso. Ele recusa o título de professor porque diz que não ensina, apenas orienta. Diogo Cardoso tem 35 anos, estudou cinema na Escola Superior Artística do Porto, licenciou-se em Artes Plásticas nas Caldas da Rainha
e tirou logo a seguir o curso para formadores. Recentemente decidiu inscrever-se no mestrado em Artes Visuais na Faculdade de Belas Artes e na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Trabalha como artista plástico em casa, concorre para concursos bienais e procura conseguir entrar em circuitos artísticos. Muita coisa. Alguma. Como é que surgiu, Diogo, no meio de tudo isto, a sua ligação a gatilho? Que é curiosa. A minha ligação a gatilho veio de um momento em que eu tinha ficado desempregado e por acaso tinha ido a gatilho ver um sumo de laranja e o Gilberto perguntou o que é que eu andava a fazer. Basicamente foi isso. Eu disse-lhe que estava desempregado e ele perguntou se eu queria fazer estágio profissional, uma vez que ele trabalhava na altura não tinha formação artística, mas faziam workshops ligados às artes e ele pensou que poderia, penso eu, ser uma mais-valia ter alguém desse ramo e pronto, e convidou-me a fazer o estágio. Eu fiz lá o estágio, também fiz outras coisas, também trabalhei nessa altura de estágio, como não havia muita formação, ainda não havia muita gente, eu aprendi a fazer outras coisas, como trabalhar para a revista e aprendi também a trabalhar com a produção e acabei por ficar lá até hoje. Porque na altura esteve quase para ir para uma escola de calçado dar aulas de desenho. Sim, exatamente. Na altura estava previsto ir dar aulas para a Escola Profissional de Calçado em Felgueiras e ficou por Amarante. Fiquei por Amarante. Disse que, enfim, teve de que se adaptar também nesses primeiros tempos. Também passou alguns trabalhos que fez pela produção de eventos, por exemplo. Uhum. Há algum momento que gostasse de destacar? O maior evento, o evento que eu há dois eventos que para mim que foram os mais importantes aqui nesta pequena carreira, que foi no início deste ano, uma exposição que realizamos, que foi a Baobá, que foi uma exposição que tem a ver com tudo e com todos, uma exposição onde foi possível trabalhar com todos os artistas que estão ligados a gatilho, de várias idades, desde os 6 anos de idade, na altura até aos 72, e poder construir uma ideia de partilha de conhecimento coletiva e tentar transmitir essa coletividade para todos e fazer com que todos fizessem parte desse coletivo. E também este ano, na última exposição que nós fizemos, que foi no Cais Cultural de Caí de Rei, que foi também um grande marco pelo facto de, pela primeira vez, começarmos a dialogar com o público e tentar aproximar o público a isto que são as artes plásticas. Portanto, estes foram para mim, mas todos eles são importantes. Ora, enquanto formador, tem neste momento cerca de 25 alunos. Que linguagens artísticas é que aprendem na Gatilho quem lá chega? Todas as linguagens artísticas, todas as possíveis, desde o vídeo, fotografia, a escrita, a poesia, a pintura, a escultura, a instalação, tudo é possível. As linguagens é o que o aluno quiser desenvolver. E para que idades? Para todas. A partir dos 6 anos de idade até não há limites. E é curioso que vocês têm desde os 6 até aos 70. E todos misturados. Funciona, na regra geral, funciona Sim. bem este intercâmbio de gerações? Sim, a ideia é mesmo essa. A ideia é misturar os alunos, ou melhor, os artistas, e fazer com que eles partilhem as ideias uns com os outros e aprendam uns com os outros.
Não sou muito apologista desta ideia de fazer a separação dos alunos e das idades, gosto de misturar tudo. É verdade que temos uma turma de crianças, mas a turma que temos de crianças não é porque eu quis fazer uma turma de crianças, é porque elas só têm disponibilidade àquela hora e àquele horário, então, mas muitas dessas crianças têm aulas durante a semana com os grandes, com os jovens, com os adultos. Portanto, a ideia aqui é fomentar esse crescimento a partir do conhecimento uns dos outros. E esses vossos alunos não são só de Amarante? Não, estes alunos não são só de Amarante, são do Marco, são de Penafiel, são de Lousada, já tivemos do Porto também, de vários, Felgueiras, da Lixa, portanto... É desta área mais abrangente. Também temos da Polónia uma aluna que a mãe faz questão de quando a filha precisa, vem propositadamente da Polónia colocar a filha em aulas intensivas durante 1 ou 2 semanas e depois vai outra vez para a Polónia. Muito bem, portanto, de todo lado, até do estrangeiro. Sim, é verdade, até do estrangeiro. Ora, nós fomos conhecer o aluno mais velho, curiosamente mora em Penafiel. Ele chama-se José Neto, tem 74 anos, é natural de Souzela, do concelho de Lousada, mas mora em Penafiel há muitos anos. Desde cedo que o seu jeito para o desenho se manifestou, a tal ponto de ter sido elogiado por um professor que teve em arquitetura lá no passado. Talvez por isso tenha decidido apostar na carreira de projetista que desenvolveu durante cerca de 15 anos e que aprimorou num curso no Ateneu Comercial do Porto. Mas a certa altura José Neto decidiu deixar a área para ajudar os seus irmãos no negócio das lavandarias e por aí se manteve mais de 30 anos. Durante todo este tempo, confessa que sentiu falta do desenho. Já aposentado, procurou um sítio onde pudesse voltar a desenvolver a sua paixão e é aí que surge a Gatilho há cerca de 3 anos. José Neto garante que mal chegou, gostou imenso do que encontrou na Porta 43 e diz também que evoluiu em muitas áreas. Lembra a força que lhe foi dada para fazer a primeira exposição, que foi um sucesso, e fala ainda da escultura que recentemente o município de Amarante lhe encomendou e que expôs numa cidade em França, no dia em que celebravam 25 anos da geminação dessa cidade francesa com a princesa do Tâmega. Gostei imenso, ao ponto de eu achar que quando lá cheguei e perante o que o Diogo ia apresentando e da forma como desenvolvia as coisas, a pedagogia que ele utilizava para mim e para os outros alunos, ele apercebeu-se das minhas capacidades e deixou-me voar. Isto é, fui para o caminho que ele entendeu que eu devia seguir e nunca me tirou daí. Mas a orientação dele não é faz isto. Ele disse procura, faz, investiga. A minha evolução foi muito com o Diogo e passei por muitas áreas. Eu nunca tinha feito, por exemplo, trabalho a carvão, nunca tinha feito, comecei exatamente a fazer a lápis, portanto, lápis a grafite, depois fiz a carvão, depois experimentei o pastel, depois experimentei. Essas experiências deu-me a capacidade de cada vez ir mais longe. Durante muito tempo, muita gente me dizia, faça uma exposição, nomeadamente quando estava em Lousada, na Universidade de Sénia, mas eu achava que ainda não tinha substância para isso. E o Diogo deu-me essa possibilidade. Quando eu fiz a primeira em Lousada, na Biblioteca de Lousada, eu acho que foi uma boa apresentação, tive muita gente, posso dizer com orgulho, que a bibliotecária me disse que foi das exposições mais concorridas a Lousada e eu fiquei feliz por isso. Próximo ano, em outubro, vou voltar à biblioteca a Lousada. Em abril vou estar outra vez na Casa da Cultura em Paredes. Esse momento da primeira exposição, para mim, foi ponto fundamental. E foi o Diogo exatamente que escolheu umas telas e disse, vais pôr isto e vais pôr desta forma. E acho que essa orientação foi para mim fundamental. Quando eu fiz esta escultura, previamente já tinha feito aquele abraço, já tinha sido feito em casa, sem pensar naquela escultura. Porque eles estávamos a falar de escultura e um dia
exatamente por causa desse trabalho, e falámos já há tempos da fita de moeiras, da Lisa Clark. E essa fita, quando ele me explicou, eu cheguei a casa no mesmo dia e fiz uma escultura, uma pequena escultura, uma coisa pequenina, em papelão, e levei-a na aula seguinte. E ele ficou admirado e a seguir fiz uma em aço, exatamente em ponto pequeno, com tem um método de comprimento, o aço, e para 2 cm largo, em aço inoxidável. E fiz a primeira, fiz uma fita, fiz a segunda e fiz entrelaceias. E ele achou aquilo o máximo. E, passado para aí 15 dias, tenho convite, ou melhor, tenho a encomenda da Câmara de Amarante para o fim que foi. Fiz 2 ou 3 projetos em papelão. A última, que eu apresentei, 2 últimas, já estavam lá também real, em papelão, com todos os pormenores, com todos os recortes da chapa, mas em papelão, em cartão. A própria escultura, apesar de ter 2 cm de largo e 2 metros de comprido já, que é o que lá está, aumentei-a com cola quente, com 4 cm de cada lado, para lhe dar os 10 cm de largo, e ela ficou exatamente a mesma, mas com aquela dimensão. O próprio presidente da AXER, portanto, o Marco Noves, assim que se chama, fez questão de me chamar a mim e a Joana Antunes, que tem uma exposição lá, que foi no âmbito da germinação, ou dos 25 anos da germinação da Amarante com a AXER. Fez questão de me chamar à frente para receber uma salva de palmas, porque foi à apoteose, de certa forma, portanto, e depois os parabéns de muita gente, muitos portugueses que lá estavam. Curiosamente, apareceu um senhor, o senhor que fez na calandra, que fez a dobragem da chapa, que fez o recorte daqueles motivos da Amarante, tinha um irmão em França, telefone-lhe, e o senhor aparece à exposição e quer fazer uma fotografia comigo, para eu trazer para o irmão, e ainda não fui lá a Amarante depois disso, mas vou ver se vou lá para lhe dar essa fotografia que o senhor fez questão de tirar comigo. Portanto, acho que para mim envaidece-me, e sobretudo envaidece-me também é ter gente na Câmara de Amarante, os funcionários porque eu fui lá, a Câmara disponibilizou, porque aquilo havia pouco tempo, e eu comecei a pedir orçamentos e ninguém me queria dar orçamentos porque tinham medo de fazer aquilo, e a Câmara disponibilizou-se, portanto, as oficinas, e eu encontrei 2 a 3 homens, ou 4 neste caso, com o pintor, que estiveram ali todo o tempo, e fui moldando as coisas, fui fazendo as coisas, fui à calandra, corria para um lado, corria para o outro, chegava a casa, às vezes não dormia porque sabia que havia alterações a fazer, e eles foram imprescindíveis, e de uma dedicação ao ponto de, no sábado de manhã, o tempo era limitado, no sábado de manhã, aquilo tinha-se dar um ácido para fazer o tipo de ferrugem, e eles foram no sábado de manhã a fazer isso. O senhor, no dia, na véspera de ser embalada, esteve a pintar já quase às 7 horas, ainda lá estava na oficina a pintar, ou dar o verniz, era pintar, dar o verniz. Portanto, isso eu não posso, tenho de enaltecer essas pessoas que ajudaram, caso contrário, no tempo que eles, tão curto, eu não conseguia fazer. Diogo, depois do testemunho deste vosso aluno, que importância é que tem para Gatilho, e nomeadamente para si, enquanto formador, saber que o município depositou uma confiança, o município de Amarante depositou esta confiança de celebrar uma obra comemorativa de uma germinação? Acho que finalmente estão a começar a perceber que o que têm em casa é bom, e sem dúvida nenhuma, claro que eu sou suspeito para falar, mas a verdade é que aquilo que as pessoas estão a construir é bom, é de qualidade, recomenda-se, e de certeza que quer a Câmara Municipal de Amarante, quer como a Câmara Municipal da AXER em França, ficaram satisfeitos com aquilo que foi feito num tempo que foi recorde. Foi um mês para criar um projeto, construir maquetes, trabalhar em serralharias, em estaleiros, para construir uma obra grande, em ferro, e portanto acho que foi ótimo. Claro que o Zé Neto está de parabéns, porque é incansável, está constantemente a trabalhar, e é isso. Muito bem. Na área da escultura, também há na Gatilho um artista que podemos dizer que se destaca dos demais, principalmente nesta área da escultura, e que é Fernando Barros. Sim, o Fernando Barros. Como é que descreve este estilo?
dele. O Fernando Barros é um artista que surge da necessidade de criar. É um artista que não vem da formação artística académica, não estudou belas artes, não estudou artes plásticas. Aquilo que ele faz vem essencialmente da sua vontade de criar alguma coisa e daquilo que foi aprendendo com o mestre Alberto Péssimo no Porto e com os artistas que foi conhecendo através do Alberto Péssimo e que felizmente, por circunstâncias que eu não sei, ele felizmente agora está mais por Amarante e está no nosso ateliê a trabalhar connosco, o que é espetacular, porque ele já tem uma experiência artística muito grande, tem imensas exposições, está sempre a produzir, e é ótimo quer as crianças, quer os jovens terem contacto com esta pessoa que está constantemente a trabalhar com um artista que não vem, não é? Que não vem da academia. Por isso tem aquilo que se realça no Fernando Barros, essencialmente, é a genuinidade da produção. Portanto, ele produz é muito genuíno a trabalhar, e quando isso existe, e é bom porque, por norma, nós estamos, hoje em dia é muito fácil ver os vícios no trabalho, por força do que é a escola e o que é a academia, o que são as regras, e ele não tem isso, portanto acaba por sobressair essa qualidade nele, que é sincera. Ora, Fernando Barros, que tem 71 anos, é natural de São Simão e reside na freguesia amarantina da Lomba. É aposentado da área de comercial de calçado, onde trabalhou quase 50 anos. Começou em 2006 a dedicar-se à pintura com Teresa Silva e Alberto Péssimo na cooperativa Árvore. O artista plástico explicou que a arte surgiu na sua vida nesse mesmo ano, no dia de aniversário da morte do pai. Primórdios é uma coisa muito simples e, por coincidência, tudo isto nasce no dia 21 de julho de 2006. É um dia tradicionalmente triste porque é o dia de aniversário da morte do meu pai. Há um postal antigo que eu tenho em casa que versa sobre o caminho lateral à Casa do Solar de Magalhães. Portanto, esse postal, que é um postal antigo de Amarante, ainda há preto e branco, e eu tentei copiá-lo para uma folha. Copiei e fui fazendo aquilo, e dá-se, por volta da meia-noite, 1h da manhã, dá-se o caso, eu não conseguia fazer, porque não tinha desenho, até-se-me dizer quase que ainda não tenho hoje, mas não tinha desenho para conseguir fazer o telhado. Então, depois de meia dúzia de horas naquele dia, o meu filho chegou, que andava a estudar na altura na universidade, e eu disse: Joel, ajuda-me aqui a fazer este telhado, que eu não consigo, já estou aqui há horas, os olhos já quase que não fechavam, já tinha que pôr os palitos para segurar isto. E o meu filho, com a simplicidade dele e de quem sabe da arte, até porque ele já estava quase formado em arquitetura, foi dentro da cozinha, trouxe um fósforo, que já falámos hoje, partiu o fósforo da maneira que ele ficou assim em ângulo reto, e então, molhando, como quem faz um carimbo, ou como quem pega num carimbo para cunhar qualquer coisa, neste gesto molhava na tinta e carregava no desenho que eu estava a fazer. Tac, 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 tac. E ao fim de 5 minutos o telhado estava feito. Basicamente o desenho mais ou menos estava bem, mas eu não conseguia fazer o telhado. Mas no fim daquilo tudo, eu olhava para aquilo que tenho à entrada aqui em cima da minha casa, tenho esse mesmo trabalho feito. Isto parece que tem assim qualquer coisa de divino. Não sei porquê, mas aconteceu naquele dia e marcou-me. Fernando Barros tem hoje mais de uma centena de exposições coletivas e individuais em Portugal e também no estrangeiro, mas não esquece a primeira em 2008 no edifício Top em Amarante, nem uma das mais importantes da sua carreira, onde expôs 47 obras. O artista plástico finalizou o seu discurso ao falar dessa exposição, o circular,
na Universidade de Aveiro, fruto da sua evolução que também descreveu. Os 500 exemplares da obra circular produzidos pela Universidade para retratar a sua exposição e a sua carreira ainda o emocionam. Essa primeira, que é concretamente aqui em Amarante, a convite de um amigo, num evento que ele fazia de outra área, que era a apresentação de moda, isso concretamente no edifício top lá acima do Antônio da Greve. Dizia lá, tem lá uma salinha para ti, depois mesmo à entrada, as pessoas ao entrar, e porque ele já conhecia alguma coisa daquilo que eu ia fazendo. Eu não faço, eu tenho vergonha, não sei quanto mais e tal, mas isto acaba por ser um desafio. Depois o meu filho ajudou-me, que tem muito jeito para esta área, para a montagem, para a curadoria. Foi uma exposição mais ou menos bem conseguidinha, dentro do tal, quase da tal atitude ainda bruta, do artista ainda bruto, que ainda sou bruto na intenção de arte. O tal desafio de quem começa e que depois vou fazer muitas perguntas todos os dias a mim mesmo, porque é que eu estou aqui, porque é que eu hei de fazer isto, como é que eu hei de fazer aquilo, tudo isto chegou a um ponto que me criava grande ansiedade. Eu criava ansiedade. Eu queria fazer às vezes assim uma careta, mas isto não comecei, a simples careta. É isto que me leva a, quase logo de seguida, a ir à procura de quem me ensinasse a fazer as coisas. E é engraçado que a minha primeira aula é um exercício de 50 folhas de papel A4, e fazer ovos divididos em 4 para colocar as pecinhas no devido sítio, porque isto é metade disto, não é? E isto é metade disto, e tendo estas duas linhas e estas duas linhas, eu tenho a linha dos olhos, tenho a linha das orelhas, tenho a linha do nariz, tenho a linha da boca, tudo. Portanto, eu comecei a assentar. Então depois do desafio, andei um tempo de tal maneira intenso, dentro do meu métier de trabalho, da área profissional, que me obrigava a andar fora de casa todos os dias, eu cheguei a um ponto tão requintado da minha vida que era isto. Eu já só ia almoçar em restaurantes, ou cafés, ou tascos, que tivessem toalhas de papel. Porque eu naquele bocadinho que estava sozinho, estava a almoçar ou a jantar, ou não sei quantos meio, eu ia estragando esferográficas, ia estragando papel. E às vezes guardava isso religiosamente, que ainda tenho muitos papéis deste. Portanto, este é o início que me faz todo este trajeto até ao projeto da excisão, em que ganho o prémio Carmen Miranda, e depois fui à procura das tais outras necessidades que tinha, de ter coisas novas e aprender cerâmica. Depois entrei pela escultura. Na mesma semana que ia ser inaugurada, a exposição teve que ser anulada. E aquilo depois ficou enlumbrando. Ela teve 4 novos agendamentos. Depois passou para setembro, depois passou para janeiro de 20, 21, e andávamos até que só no final depois passado 2 anos e qualquer coisa, portanto, quando tudo isto se sossegou em termos de Covid, portanto, é que vamos agora, no final de abril, se não me engano, 26 de abril, é que fomos fazer a exposição, mas as peças mantiveram-se incólumes dentro da própria universidade, à espera que viesse a ordem de cima. Para finalizar a conversa, Fernando Barros foi desafiado a escolher uma obra ou evento que mais gostou. Escolheu a exposição A Minha Aldeia, que aconteceu no ano de 2012 em Mirandela. Mostrei-lhe uma porque penso que é das que mais gosto, que é aquela Páscoa na Minha Aldeia, que é o logótipo do cartaz em Mirandela. Porquê? Porque depois de uma série de atritos para que a exposição se fizesse, a minha exposição em Mirandela esteve marcada, esteve desmarcada, porque a direção do museu não tinha 15 ou 20 euros para comprar tinteiros, e eu então anulei a exposição. E então, depois da exposição anulada, passado 4 ou 5 dias, o presidente da Câmara da altura, Dr. António Branco, ligou-me a pedir-me simplesmente isto: Sr. Fernando Barros, eu queria que a sua exposição fosse ativada outra vez, e quem vai tratar da exposição sou eu. A coisa foi de tal maneira, depois, feita com carinho, que dentro da inauguração da exposição tivemos uma feira artesanal, portanto, de figuras, a interpretar alguns trabalhos que eu tinha pintado,
desde um senhor que fazia cestos, desde uma tecedeira, desde uma senhora que afiava linho. E para terminar, este logótipo da exposição é coincidência, portanto, depois de acabada a exposição, abre-se a porta, o Dr. António Branco fecha a exposição, encerra a exposição e entra pela porta do fundo das duas salas grandes do museu, entra a banda de música, por coincidência, a cor que eu tinha dado à interpretação, porque isto é a Páscoa da minha aldeia, portanto, aqui na cidade, portanto, quando era puto. Mas entra a banda de música de Mirandela pela sala dentro e dá 2 voltas, portanto, aquilo estava praticamente repleto, estava bem com 70, 80 pessoas dentro, dá 2 voltas, contorna as pessoas e sai. Não há palavras, para além da recepção que me fizeram, mas esta consequência final, mas como é possível? Quer dizer, dá a impressão que aquilo que está feito, aquele trabalho, dá a impressão que eu que estava a desenhar naquela altura, ou a pintar, e aquele tempo de entrada da banda. A importância da Gatilho e a qualidade dos seus artistas já começa a ser reconhecida por todos. Rui Monterroso, de 50 anos, médico, dentista e gerente da Campus Clinic, que existe há 6 anos, é disso um bom exemplo. A ligação à Gatilho surgiu por conhecer e por reconhecer o trabalho que a associação desenvolve e por isso decidiu escolhê-la para pintar o mural do parque de estacionamento da sua clínica. Rui Monterroso descreveu ao A Nossa Terra esse mesmo trabalho e revelou-nos o que mais o preencheu. A Gatilho faz parte de muitas e inúmeras associações culturais que existem em vários concelhos e cujo trabalho hoje é facilmente divulgado. As redes sociais são um tema que é muito fácil divulgar esses trabalhos e acompanhá-los. No acompanhar da Gatilho verificava-se que havia uma organização, havia uma direção competente e resultados. Como tinham as características para apostar num projeto cultural, resolvi convidá-los a desenvolverem um mural artístico num local que estava, entre aspas, escuro e apagado. Era um parque de estacionamento, como todos, muitas vezes são locais sem vida, e convidei a Gatilho com um único tema cultural: Amarante, a cultura de Amarante, o espaço visual de São Gonçalo, a ponte e o rio, e por último tinha que ficar sem dúvida a Campus Clinic, sem esquecer a gastronomia local. O resultado final não foi só que eu fiquei satisfeito. Eu fiquei satisfeito de ver inúmeros jovens com seus monitores ocuparem os seus tempos livres de férias na atividade, verem os jovens a mexer nas tintas, mexer em tudo que envolve a pintura desse espaço, ver jovens com uma atividade diferente, tirá-los dos computadores em nível exagerado, tirá-los de outras atividades que não estão muitas vezes em consonância com o que jovens dos 10 ou dos 8 aos 14 anos deviam ter, no mínimo o espaço em ar livre, e isso é que a mim me deu gratidão. Essas imagens que eu fui colhendo ao longo do tempo foi a maior gratidão. O resultado final, sem dúvida, foi o objetivo, foi a surpresa total. Vamos conhecer agora a aluna que está há mais tempo, ou que há mais tempo faz parte da Gatilho. Ela chama-se Letícia Teixeira, tem 15 anos e faz parte desta associação cultural desde há 8 anos. E tudo começou porque decidiu ir atrás do tio Gonçalo para estar mais tempo com ele. A Letícia chegou então com 7 anos à Gatilho e começou por explicar ao nosso programa que foram os primeiros passos de aprendizagem. Hoje tem já pinturas suas que a enchem de orgulho. Desde o momento em que entrei na Gatilho é um espaço em que nós conseguimos concretizar aquilo que queremos fazer lá. Era muito à base de exercícios de desenho cego, havia também exercícios de degradês, corpo humano também havia. As últimas que eu fiz foram por aquelas que eu mais gostei, tem a ver com muito a sombra e a figura humana também. Tenho agora uma obra de sombras e corpo humano que vai para a Bienal de Vila Verde, em Braga, agora no dia 29,
E também no Cais Cultural, a exposição coletiva também vai estar lá. Fico orgulhosa, claro. Eu acho que todos os dias em que estamos na Gatilho são especiais, mas quando são dias de exposição, que tem lá muitas pessoas. Diogo, ouvimos alguns testemunhos de alguns dos vossos artistas, todos eles, ou quase todos, já com exposições, com muitos trabalhos feitos. Isto é um orgulho para vocês? Claro que sim. É um orgulho trabalhar com alguém que, por exemplo, está numa faculdade a apresentar um trabalho e a dialogar com a universidade. Portanto, é Gatilho no meio onde as questões são todas para serem colocadas, não é? Mas depois também temos os mais jovens que, desde mesmo muito jovens, já começam a ter a ligação com a curadoria, com o que é isto de construir uma exposição, como é que se monta, como é que se pensa, como é que se pensa numa exposição, como é que se constrói, como é que se pensa num trabalho e como é que se idealiza isto tudo que é uma mostra ou uma exposição de artes plásticas, que obviamente que ficamos muito orgulhosos porque estamos a assistir na nossa associação a uma autonomia gigante pela parte deles. Falando dos mais novos, alguns chegam por intermédio de familiares. Como é que vos chegam estes mais novos? Regra geral. Olha, sinceramente não sei. O que é certo é que chegam. A gente nem sequer faz publicidade, não é? Pois, acho que a Gatilho, ou como nós chamamos agora a Academia das Artes de Amarante, que é mesmo como o Diogo diz, já chegou a um certo que as pessoas já nos procuram. Nós inicialmente fazíamos panfletos, publicidade e alguns workshops para poder cativar os alunos. Portanto, hoje em dia já não é preciso fazermos esse trabalho, e uma coisa que temos pena é não podemos aceitar mais, às vezes ter mais alunos, porque o espaço não nos permite. Pronto, não nos permite isso, mas felizmente já chegámos a esse patamar de não termos que andar atrás de alunos. Porque também, pronto, acho que o trabalho do Diogo vem resultar nisso, onde os nossos alunos agora são selecionados para bienais e ganham prémios e não sei o quê. E acho que isso é uma forma de cativar e as pessoas quererem ver os filhos, os miúdos, os graúdos e os adultos quererem participar nesta situação. Para além, exatamente, esses prémios que eles têm vindo a ganhar através das bienais, quer os mais jovens, quer os adultos. E não é só ganharem o prémio, eles serem selecionados tem sido uma boa publicidade gratuita que naturalmente acontece e muitas pessoas vêm a procurar. Então, se este ganhou, será... Não sei se é esse o pensamento, mas que ajuda a dar visibilidade, ajuda. Mas também os trabalhos que nós vamos fazendo, por exemplo, como a exposição, a escultura que o José Neto realizou, mas também um mural que ainda agora pintamos. Já lá vamos. Sim. Pronto. Sim, são coisas que vos vão dando alguma visibilidade, obviamente. Para os alunos, ou possíveis futuros alunos que vos procuram, quais são os requisitos? Eles têm que ter alguma noção base, têm de ter algum jeito para desenhar ou fazer escultura. Quais são os requisitos? Não, qualquer pessoa pode ir experimentar e fazer a sua formação. Só tem que ter vontade, não tem que ter requisito nenhum. Não há sequer saber desenhar, não há saber pintar, não há requisito nenhum. A única coisa que é preciso é vontade de trabalhar, mais nada. Muito bem. E é com esta vontade que nós vamos terminar a primeira hora do nosso programa. Nós voltamos já a seguir a um curto intervalo. Continua desse lado. Até já.